Boa noite a todas e todos. Eu sou Noélia Rodrigues, sou educadora popular, faço parte do Coletivo de Educação Popular e Libertária, o CEPL, e desde o início, desse isolamento, recolhimento, social, a gente está fazendo essa série de encontros que a gente chamou de Papo Reto. Esse é o 11º encontro, então a gente já vem todas as segundas e quintas, né? Primeiro começou uma vez por semana, agora a gente já está na segunda e quinta, agora 2 vezes por semana, enfim. Queria informar para vocês que segunda-feira, dia 1º, a gente vai ter um papo reto com Paulo Freire, né? Então, assim, precisamos falar de Paulo Freire em tempos de autoritarismo, vai ser às 20 horas. Na quinta-feira, no dia 4, também às 20 horas, a gente vai falar sobre narrativas de quem está de frente na luta contra a Covid-19, ou seja, quem está no front ali na área da saúde, técnicos, enfermeiros, médicos, auxiliares, administrativos, pessoal da limpeza, então vai estar aqui conversando com a gente também, né? A gente tem os papos agendados aí, e se vocês quiserem conferir, está sempre no YouTube, no dia seguinte, podem curtir lá, né, se inscrever no nosso canal, e no Facebook é só clicar facebook.com/CEPL, vocês vão ficar por dentro também dos próximos encontros, tá certo? O encontro sempre aberto, roda de conversa, que é para todo mundo falar e ouvir, né? A gente debater, trocar experiências, que isso que é o mais importante. Então, queria agradecer a presença de cada uma e cada um que topou estar aqui. Obrigada. Vocês fazem parte, né, dessa nossa trajetória de luta, porque não é só estar aqui na frente, é todo um trabalho aí por trás, né? Que a gente não faz nada sozinho, a gente faz em conjunto. Então, obrigada pelas irmãs e os irmãos que somaram aqui com a gente, que vão falar um pouquinho hoje, né? Não só dessa temática, mas a gente sempre expande, né? Porque é exatamente isso que a educação popular faz, né? É expandir, né? Ser ponte. Então, hoje o tema vou pedir só para vocês colocarem o microfone no mudo, e quando vocês forem falar, vocês se apresentem, e aí a gente tira o telefone do mudo, né, o áudio, e aí a gente consegue, tá? Aí vocês vão se apresentar, enfim. Vamos falar hoje, então, sobre povos originários, comunidades tradicionais, né, e em contexto de pandemia, né? Como é que estão... a galera está entrando aqui. Como é que estão, então, gente, quilombolas, ribeirinhos, população indígena, né, num contexto de pandemia como essa, né, a gente já está tendo notícias, números atualizados hoje, né, a gente precisa colocar. No Brasil, tá? Não estou falando nem contexto mundial, são 419.340 casos, tá? E 25.945 mortes. Então, assim, casos recuperados, 190.845. Isso a gente falando, né, por alto, são os dados ditos oficiais, mas a gente sabe que tem muita coisa subnotificada, né, que isso está acontecendo direto nos hospitais, né? Não coloca que é Covid, não. A gente precisa subnotificar, que é para não alarmar e dizer que é só uma gripezinha. Então, a gente precisa aumentar isso aí, no mínimo 5 vezes mais, né? É uma matança generalizada, e isso vem muito... a gente está vivendo uma crise socioambiental, né? A gente está vivendo uma tragédia socioambiental, e há muito tempo isso vem sendo sinalizado, principalmente pelas populações tradicionais, pelas comunidades tradicionais, e o branco, né, o homem branco, sempre debochando, desqualificando, sempre colocando, né, o discurso como algo exótico, né, não vendo essas pessoas, né, como iguais, como nunca viram, porque a mente é sempre colonizadora, né, não vendo essas pessoas como intelectuais orgânicos, né, que são com saberes próprios, com saberes ancestrais, com ciências, né, literalmente dizendo, com curas, práticas de cura. E, ó, a galera entrando, que bom, gente. Com essas várias cosmologias, né, que permeiam essa produção de vida, porque o bem viver, na verdade, está nesses espaços, né? Aquele bem viver que a gente diz, a Márcia conseguiu entrar, a Márcia Cambeba e Yasmin.
Que bom, está entrando agora. Então, Oi, assim, Márcia. ela tá vendo aqui o áudio. Ah, tá entrando o áudio ainda. E aí, como diz a cacica Eronilde Cambeba, né, nós somos parentes na dor. Pobres, pretos, favelados, periféricos, né? A classe trabalhadora, nós somos parentes na dor, né? Então, essa frase de Cacica Cambeba nos diz muita coisa, quer dizer muita coisa para a gente. E aí eu queria começar, então, não vou colocar tempo, aqui a gente não coloca tempo, né? Vocês vão falar um pouco das experiências de vocês, também não vou... Vocês vão... Acho que meu vídeo não está ativado. não estou te vendo não, Márcia. Mas o Pois é, áudio tá. O áudio tá de boa. Que eu tô bom. apanhando aqui, cara. Vai que Peraí, vai. Qualquer coisa a gente Márcia, ajuda. vê se você localiza uma câmera. Foi, perfeito. Maravilha. Bingo. Oi, Márcia. Essa Que bom te ver aqui, Márcia. 1 hora tentando aqui o negócio. Mas conseguiu, é dessas. Conseguiu, isso é importante. Como diz o paraense, égua maninha. Esse negócio não nasceu para mim, não. Pronto. Não, mas a gente precisa, inclusive, se apropriar dessas tecnologias, né? Como diz a Cris Pancararu, é questão de sobrevivência, né? A gente se apropriar dessas tecnologias, porque senão realmente fica bem, bem difícil. Então, eu queria, como eu estava voltando, né? Quem quiser começar a falar, ou dá aquela mãozinha, levanta a mão, tá? E aí eu já vou anotando aqui para começar a fazer uma listinha, tá certo? Combinado? Se apresente e manda ver. E, inclusive, a gente vai falar sobre esse meio ambiente, né? Que está assim, eu não sei se vocês têm percebido, o ar está mais, né, tá mais leve, o céu está mais claro, as águas, inclusive, né? As águas da Baía de Guanabara com Boto, gente, Baía de Guanabara aqui no Rio de Janeiro, que é uma água totalmente poluída, né? Simplesmente está mar de Caribe, está transparente, com tartarugas marinhas, com boto, Porã já levantou a mão ali. Então, assim, a gente quer saber o que é isso, o que está acontecendo. E quer saber também se as políticas públicas de combate à Covid-19 estão chegando nas aldeias, está chegando nos quilombos, né? Está chegando realmente na população ribeirinha. O que vocês têm a nos dizer, a denunciar? Como é que vocês estão se virando? Né? A verdade é essa. Então, Porã, tem a palavra. Porã levantou a mão. Boa noite. Boa noite, professora e demais, né, companheiros. Eu vou deixar sem vídeo porque minha conexão não é tão boa. Então, para não perder a qualidade do áudio, vamos preservar, né, vamos deixar sem vídeo mesmo. Até antes mesmo de começar a minha fala, eu gostaria de pedir licença desde já para que eu vou ter que me ausentar antes da conclusão do debate, por questões de forças maiores aqui. Hoje foi confirmado mais um caso no nosso povo, então a gente vai ter que fazer uma reunião daqui a alguns minutos, né, aqui na comunidade. Então, mas eu vou passar para vocês o que a gente tem feito aqui nos Potiguaros, né? Eu estou na aldeia agora, estou na Paraíba. Eu retornei de Brasília em março, né, e chego para a comunidade, pego, né, enfim, o mundo todo está vivendo essa loucura, mas a gente, quanto Potiguara, né, iniciamos um processo que a gente chama aqui de barricadas, né, que são as barreiras para controlar o acesso às aldeias, né, por ser uma área muito turística, né, por ser litoral. A gente tem visitas frequentes de pessoas que não são residentes nem na cidade, nem nas comunidades, né? E então iniciamos com essas barreiras aí de controle, a princípio de controle de entrada, né? Na metade do mês de março, né? Então já estamos aí com 2 meses, né, de barreiras 24 horas por dia, na tentativa de não deixar o vírus chegar, mas infelizmente chegou até a cidade, chegou também até
as nossas aldeias, né? De 32 aldeias, nós temos hoje 8 aldeias, né, contaminadas, né, pelo vírus, né, pelo coronavírus, e somando aí um pouquinho mais, 18 pessoas, né, no ao todo, Potiguara, né, com uma morte na cidade. Então isso tem preocupado bastante a gente no que fazer, né, nessa luta invisível, né, lutar contra algo invisível. E a nós preocupa ainda mais a situação pelo fato de que a própria CESAI, né, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, não tem feito seu papel, né, no controle, enfim, em toda a política, na ajuda a tentar evitar com que esse vírus que mate, né, cada dia que passa mais parente. Né? Então, por estar na linha de frente, né, das barreiras, que hoje são barreiras sanitárias também, porque a gente está higienizando carros, motos, temos orientado o nosso pessoal que tem que ir à cidade fazer compras, que tem que ir à cidade a bancos, né, que, enfim, que tem atividades essenciais que são feitas diariamente, né, a se higienizar, né, a usar suas máscaras e evitar ao máximo sair das casas, porque a gente já está convivendo com o vírus hoje faz 20 dias, né, que chegou aqui no nosso povo potiguara o coronavírus, né, a Covid. E a gente não tem visto efetividade, né, no trabalho dos órgãos, né, eu falo os órgãos da própria CESAR e inclusive a prefeitura também, que não tem feito mais do que sua obrigação a não ser os testes, né. Então, tirando os testes, a gente não tem mais apoio no quesito distribuição de material, né, para higiene pessoal, né, em caso álcool gel, próprio álcool 70, máscaras. Então, propriamente também as campanhas, né, as campanhas do Fique em Casa, né, de conscientização, isso preocupa bastante, né, além da questão da resistência mesmo interna, né, de parentes, né, de pessoas que acham que o vírus não existe, isso, né, é assustador, né, de que acham que não estão contaminados, né, que são os assintomáticos e que resistem a fazer testes e, enfim, resistem a ficar em quarentena, resistem a não fazer isolamento social, né? Então, por experiência própria, né, e falando de um espaço de quem está batendo de frente todos os dias a mais, né, aí 2 meses, né, diariamente lutando contra a Covid, né, a gente tem sofrido muito, né, principalmente na questão de não acreditar, né, de não fazer esse isolamento, de não respeitar esse espaço de quarentena. Então, para nós, além desse desafio externo, né, que é esse acompanhamento, essa assessoria dos órgãos competentes, a gente sofre também com essa resistência interna, que é de achar que o vírus não existe. Então, para finalizar, fica as minhas palavras, que é preocupante, né? É preocupante porque a gente vê que está matando mesmo, né? Eu tenho acompanhado também no próprio grupo da PIB, né, a região lá do pessoal, lá, né, em Tabatinga, dos Ticunas, né, lá do Santo Antônio do Içá, enfim, São Paulo de Olivença, né, tem morrido muita gente naquela região, no próprio São Gabriel da Cachoeira. E a gente fica à mercê mesmo, né, das políticas, né, ficamos à mercê da não, né, da não efetividade da própria CESAI mediante a situação. Então, é algo que a gente precisa olhar para dentro de nós mesmo e tentar, né, até diria obrigar, uma palavra até pesada, né, obrigar os resistentes das comunidades a ficar, né, em suas quarentenas, seus isolamentos, né. Ao mesmo tempo, eu trago também experiências positivas, né, de alguns povos que têm conseguido lidar, né, com a Covid de uma forma bem interessante. O próprio povo Chucuru, né, aqui de Pernambuco, conseguiu construir um ambulatório, né, uma espécie de ambulatório de campanha, que pegaram a escola da comunidade e essa escola
né? Tem médico lá com apoio da CESAI, né? Tem enfermeiros também locais da comunidade e da CESAI e do próprio município. E colocaram todas as pessoas, os 7 casos que apareceram a semana passada, né, nos Chucurus, e colocaram em quarentena nessa escola, e eles estão acompanhando de perto. Então, isso é algo também, né, diria assim, vantajosa em sentido, né, a, a tudo isso que a gente tem visto acontecer, né, da não eficácia das políticas. O povo chucuru dá um exemplo, né, de montar um ambulatório de campanha em 3 dias, por exemplo. Coisa que a gente não vê, que muitos hospitais não conseguem fazer, né? Então, eu deixo aqui minhas palavras, né, expresso muita preocupação mesmo, né, com o que está acontecendo, com o que possa vir a acontecer, né, e acredito que a gente tem que cobrar muito ainda, né, muito da própria CESAI, que é responsável por nossa saúde, por assegurar a nossa saúde, né, e porque é algo que a gente não está conseguindo lidar, né, e está faltando muita contribuição por parte do próprio Estado, né, que seria assegurar esse direito aí à saúde, né, de qualidade para todos. Infelizmente, a Covid tem chegado nas nossas comunidades, né, e tem assustado, tem matado algumas pessoas, e a gente continua ainda, né, discutindo em vez de estar agindo, né? Esse é meu ponto de vista, e vou, né, desde já quero informar vocês que vou conseguir ficar por mais 20 minutos apenas, mas agradeço pelo convite, a possibilidade de fala, e desejo um bom debate a todos. E fico um pouco triste de não poder ouvir até o final, né, todo mundo, que eu sei que vai dar sua contribuição de mais suma importância. É isso. Abraço. Companheiro Porã, sempre preciso, sempre aposto para somar, né? Então, muito obrigada pela tua fala. A gente fica... É aquela fala, né, que a gente meio que já sabe, né? Porque o etnocídio continua, né? Há 500 anos o etnocídio está aí, né? Entra governo, sai governo, né? Vem a FUNAI, né? Vem os órgãos que apenas tutelam, não fazem absolutamente nada, a gente sabe disso. Eu queria até saber de vocês, né, com relação a essa questão. Vem Constituição, artigo 231, né, que garante esse direito, e esses direitos estão sempre, nunca saem do papel, né? A realidade é essa. Então, assim, a gente queria entender o porquê disso. Na verdade, a gente sabe o porquê, né? Mas, enfim. Márcia Cambeba, querida, depois o Celso. Primeiro, eu quero saudar as ancestralidades, pedir licença às nossas espiritualidades, os nossos caruanos, a Tana Kanata Yetu, e dizer que eu comungo da fala do parente Porã, Potiguara, e já mando a minha solidariedade ao povo dele. Nós aqui no norte, na Amazônia, nós estamos passando uma situação difícil, né? A Amazônia, ela pede socorro, e não é só um grito pelo desmatamento, né? Pela vida das árvores e dos animais, da questão ambiente, né? Porque eu não gosto da palavra meio ambiente, eu gosto da palavra ambiente, porque é o ambiente como um todo. Então, os povos indígenas, eles não se percebem separados desse ambiente. Eles não são apenas os protetores da natureza, eles não são os contempladores da natureza, não. Os povos indígenas, eles são a própria natureza. Então, ninguém se vê como separado, a natureza lá e eu aqui. Não, a gente está junto, cada árvore tem um espírito, cada ser, cada animal, o rio, a terra, tudo para a gente tem alma e tem espírito. E é por esses espíritos e esses pertencimentos territoriais que nós lutamos. O Covid-19, ele tem causado muita
desgraça entre os povos. Só aqui com o povo Assurini do Trocará, de Tucuruí, nós perdemos 4 anciões. O cacique Puraquê e a irmã dele morreram no mesmo dia. A esposa dele, 2 dias antes. Em seguida, mais um outro cacique. Então, no intervalo de 3 dias, nós perdemos 4 grandes sábios do povo Assurini. E aí a gente, como o Porã colocou, eu sou do Amazonas, né? Eu sou lá da fronteira. Ele falou em Tabatinga, no Ticuna, eu nasci na aldeia Ticuna. Então a gente vai lá para o Ticuna, no Alto Solimões, nós perdemos muitas lideranças. Eu perdi um tio que é uma memória que eu queria retomar da minha infância e que não vou poder mais porque essa memória já se foi, o Covid levou. Né? Nós perdemos Cambeba, nós perdemos Cocama. Então, tá uma coisa complicada, por quê? Porque ele falou as barricadas, né? Nós estamos fazendo as barricadas de contenção de entrada de pessoas. Isso está sendo feito em todas as aldeias, aqui também. Mas nem sempre isso tem dado 100% certo. Lá com Ticuna, no Mariuaçu 1, Mariuaçu 2, no Amazonas, mesmo com a barreira ali, as pessoas estão entrando na aldeia, e aí é quando a gente aproveita esse espaço que vocês nos dão para dizer pesquisa de universidade, agora não. Não é hora de você entrar lá para dizer eu quero pesquisar porque o seu objeto de estudo não está acima da vida de um povo. Antes nós éramos um povo em grande número, agora nós estamos reduzidos. E não aquela fala do secretário, né? Odeia a palavra povos indígenas. Pior seria, né, quando esses povos que ainda... Desculpa, gente, eu estou no hotel, tá? Porque vocês estão vendo vozes. Esses povos que ainda lutam para manter, agora falando como especialista em educação ambiental, para manter essa natureza viva. Me apresentei antes, eu sou Márcia Cambeba, sou do povo Mágua Cambeba do Alto Solimões, estou falando diretamente do Pará, de Castanhal, sou liderança indígena, sou escritora, compositora, sou ativista indígena, sou mestre em geografia cultural e sou especialista em educação ambiental para o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Sou professora da licenciatura intercultural indígena, dentro de aldeia. Então, a relação, voltando ao assunto, a relação desse ambiente com os povos indígenas é uma relação muito forte. Você falou no início, esqueci o seu nome agora, mas a que estava nos apresentando, você falou no início que... Noélia. Noélia. Prazer, Noélia. Você falou no início que a Bahia está com botos. A praia de Manaus, ali a Ponta Negra, recebeu várias tartarugas para a desova, coisa que nunca tinha acontecido em tempo algum em Manaus. Então, a praia da Ponta Negra, que é uma praia artificial, ela virou um berçário para novas tartarugas, gente. Né? A gente vê, você chega no rio, o rio está mais limpo. Por quê? Porque os barcos estão parados de circular. Você vê que a própria natureza ela está se regenerando, ela está se renovando. Vocês sabem o que acontecia lá no século XVI? No século XVI, XVII até o XVIII, os nossos povos indígenas, eles fixavam o território num determinado ponto. Quando eles percebiam que estava exaurindo ou parcialmente exaurindo o recurso daquele lugar, eles migravam
para um outro lugar, esperando aquele ambiente se renovar. Por isso, as roças, elas são colocadas em pousio, ou seja, é dado um tempo para que a terra se renove. Então, quando aquele povo fazia o caminho da volta, da aldeia que eles migraram para a aldeia da qual eles tinham saído, tudo estava renovado, tudo estava novo, bonito, recomposto. Os povos indígenas, eles dão tempo à natureza. A natureza tem um tempo, um ciclo de vida. A natureza é um organismo vivo. Quando você fala em ambiente, ambiente é um organismo vivo. E o que está acontecendo é que no atual governo, e não começou no atual governo, mas os outros governos que antecederam o governo do Bolsonaro, e nenhum governo foi amigo dos povos indígenas, nenhum governo. Porque no ano 2000 era a ordem do governo que todos os povos no Brasil estivessem extintos, justamente por isso. Porque um indígena é capaz de morrer para salvar o seu território. Porque ele não está lutando só pela casa dele, não. Ele está lutando por uma coletividade, ele está lutando pelo ambiente como um todo. Pelo macaco, pela guariba, pelo papagaio, pela arara, pelo jaguar, pela onça pintada. Por mais que a onça venha, às vezes, fazer vítima ao indígena, ele luta, ele defende ela. Que ela é irmã, ela tem alma. A natureza está na nossa cosmologia. O pajé, na cultura do meu povo, ele não morre, ele some para a mata e se transforma em onça pintada. Então, gente, tudo está interligado. Nós, dessa casa comum, temos que cuidar e ser interligado, ser integral, intrínseco. A natureza tem que estar intrínseca em nós e nós somos parte desse corpo que compõe essa natureza. Márcia Cambeba, querida, muito obrigada. Tuas contribuições, né, a tua reflexão nos acalenta e nos deixa também ainda mais apreensivos, porque o que a gente vai fazer, né, com toda essa possibilidade que existe, né, que existe saída, a gente está vendo que a natureza está respondendo, a gente está vendo quanto a gente maltrata com esse neoliberalismo, com esse capitalismo selvagem, né, que só pensa em lucro, que só pensa em produção, que só pensa em acabar com outra competitividade, e a gente está vendo que um outro mundo é possível, né? Como diz o Krenak, né, aquela questão dos quase seres humanos, né? Os quase seres humanos que sempre falaram que tinha um outro caminho a seguir, né? Que a gente poderia seguir por um outro caminho. E hoje a gente está vendo que é possível seguir por um outro caminho. Gente, eu peço desculpas, Márcia, quando você me chamou, que eu tinha saído um pouquinho da tela, porque eu estava tentando ver se a gente conseguia ficar mais um tempo, né? E a gente não vai conseguir ficar mais um tempinho. Sempre quando cair, a gente entra novamente naquele link que eu mandei para vocês, porque infelizmente nós somos um coletivo independente, a gente não tem patrocínio, tá? Então a gente depende dessa plataforma livre, mas que só tem 40 minutos. Então assim que acabar e cair, a gente entra novamente naquele linkzinho. Infelizmente a gente tem que fazer esse tipo de manobra para poder continuar resistindo e reexistindo, tá bom? O Celso levantou a mão, depois a Sandra. Fala, Celso. Oi, gente, eu queria te saudar, Noélia, e saudar as companheiras, dizer que encontro maravilhoso, que incrível, que coletivo maravilhoso que reuniu tanta gente bacana aqui. Ouvi a Márcia, eu, na verdade, eu tinha levantado a mão só para dar um abraço para o Porã Potiguara e mandar saudações para o companheiro Luiz Catu, liderança Potiguara Catu, lá do Rio Grande do Norte, né? E acrescentar que lá no Rio Grande do Norte é incrível a denúncia que o companheiro Luiz Catu faz, liderança lá do povo Catu, faz que não existe no Rio Grande do Norte atenção à saúde indígena.
Quer dizer, essa necropolítica, ela vem revestida de desassistência historicamente, né? A gente sabe, mas que ela se acentua quando a gente tem um governo explicitamente racista no poder. Um ministro da Educação que diz que odeia povos indígenas, o que a gente pode dizer? Que é um governo que se instaura baseado no racismo. É o racismo que ele expõe, o ódio que ele tem, né, pelas minorias, pelas diferenças, e aí nas falas absurdas, né, que ofenderam a comunidade judaica, ofenderam inclusive os seus próprios ancestrais. Isso mostra bem esse tipo de gente que está aí, né? Gente que não respeita os seus próprios ancestrais. Então, era só para levantar e dar uma saudação ao companheiro Luiz Catu. Eu quero muito mais ouvir do que falar qualquer coisa. Imagina, pessoas incríveis, que eu tenho tanta admiração. Ouvir a Márcia. Márcia, eu sou seu fã. Se você puder ler uma poesia para a gente agradece muito. Mandei uma mensagem privada aí para você. Por favor, se puder mandar teu contato depois. Que maravilha poder conversar contigo. Uma pena a gente não poder se abraçar, né? Celebrar, dançar juntos, né? Cantar juntos, estar em volta de uma fogueira, em volta de um ritual, de uma cerimônia para os nossos ancestrais. Porque se tem uma coisa que nos junta aqui, é respeito. Respeito é a palavra que nos faz unir aqui. Respeito aos povos originários, aos povos ancestrais, respeito a todo mundo que pisou aqui antes de nós, né? Respeito a todo mundo que deixou os caminhos para que a gente chegasse até aqui. Vai cair agora, mas vai cair, eu citando aqui o Gonzaguinha, que diz assim, é tão bonito quando a gente sente que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. É isso que faz essa reunião de hoje tão bonita. A gente é tanta gente, tantos e tantas que nos antecederam para a gente chegar até aqui. Até daqui a pouquinho, gente. Vamos entrar de novo, hein? Estou aguardando vocês. Entra aí no link.